E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com Baki e Garou-den. A gente sabe muito bem, né, que esses dois fazem parte do mesmo universo. E quando isso aconteceu, é bem recente essa união desses universos. Então tem alguns furos de roteiro, tem algumas datas que não se batem, tem alguns problemas de cronologia. Tento sempre organizar tudo, mas é difícil fazer isso. O fato é que no fim das contas a gente sabe que Garou-den de Itagaki, a versão dele, não a versão de Baku Yume Makura, ele é canônico com os acontecimentos de Baki, mas sabemos muito bem que a versão de Garou-den do Baku Yume Makura não é. Então, com isso em mente, temos que usar de forma canônica apenas o mangá. Mas, sabendo de tudo isso, nós sabemos muito bem que os personagens de Baki e Garou-den cada vez mais foram se aproximando. Inclusive, Garou-den teve personagens de outras obras, de outro universo de Baki sendo colocado nele, que por sequência foi colocado em Baki também. Então, no final das contas, o que a gente pode colocar em mente aqui é que Garou-den de Itagaki, Shishinomon de Baku Yume Makura e Baki, eles três fazem parte do mesmo universo. Porém, existe uma coisa que é chamada easter egg, ou simplesmente referência, ou até mesmo podemos dizer que é crossover entre aspas, né? Que é um crossover que tem diferente, eu me esqueci até o meio termo certo aqui, mas é um crossover assim, entre aspas, vamos dizer assim, que faz quando coloca um personagem de uma obra em outra só para poder ser legal, ser da hora, ele participar da história, mas no final não altera em nada, tanto da história do original como essa história em si. No final das contas, vamos falar do que interessa, que é o papo que foi a pergunta do PXT, que disse o seguinte: boa noite, meu camarada, eu tenho uma dúvida peculiar. Se Baki e Garou-den são do mesmo universo, então Fatal Fury, Tenjo Teng e Hajime no Ippo também pertencem, porque os personagens dessa franquia estão marcados com um X no caderno do Tamba. Isso é bem interessante porque é o seguinte, cara, o cara que traduziu Garou-den, ele é um cara que geralmente tende a modificar algumas coisinhas, tá? Mas o fato é que a franquia Garou-den que ele fez, nem tudo é 100% confiável. E essa parte aí em questão do caderno de Tamba, inclusive eu tô chefiando aí junto com a Kakusei Project a tradução de Garou-den, eu tô mantendo, tá, esses easter eggs aí que foi colocado pela versão em inglês. Por que eu tô mantendo ela? Porque não dá pra ler direito o que tá escrito no caderno de Tamba. A gente tenta ler, eu tentei escrever o que tá ali para poder ter a noção de quem são as pessoas que são mencionadas e não dá para ler. E pelo que dá a entender de toda essa situação é que simplesmente o tradutor colocou como easter egg todos esses personagens de outras obras, tendo em vista que muitos desses personagens serviram ou foram baseados em personagens que Itagaki tinha criado. E no final das contas, sabemos muito bem que esses personagens são extremamente famosos e eles se encaixam perfeitamente em cada um desses atributos que foram dados. Porque realmente eu consegui traduzir uma das partes e fala que tem um boxeador famoso que ele conseguiu derrotar. Mas quando a gente tenta ver se é o Mugunoshi Ippo, não é ele. Ou pelo menos parece que não é ele. Não é tão parecido as letras dos kanjis que estão ali, tá? Então no final das contas é só um easter egg criado pelo tradutor. Como eu já falei aqui, gosta de criar e inventar algumas coisas para deixar mais legal, mais da hora a história em si. De resto, sabemos muito bem que essas obras elas têm muito em comum. Itagaki já trabalhou, já fez arte até mesmo para essas obras. O próprio Baki já também teve semelhanças com personagens de outras obras de lutas, né, de games de luta. Fatal Fury influenciou também. Então tudo isso é relacionável, tá? Vale lembrar, pode fazer parte do universo? Pode sim, tá? Isso é uma coisa que pode vir a acontecer, não é garantido, mas se fizesse parte não mudaria muita coisa aqui não. Tendo em vista que esses outros personagens não são tão poderosos como os personagens de Garou-den e
Baki, tá? Então é só um easter egg mesmo. Era essa a resposta que você queria? Você queria saber se fazia parte da franquia em si? Não, não faz parte da franquia. É mais um easter egg colocado pelo próprio tradutor da versão em inglês, que eu acabei mantendo para a versão em português, porque eu acho que ficou legal pra caramba, ficou bem da hora esse easter egg. Mas não é nada demais, tá? Não é nada demais. Eles não fazem parte da mesma franquia. É só para dizer que como se eles já existissem naquele universo, mas é uma versão diferente desses personagens, sabe? É só para ser divertido mesmo. Mas se você tem outra dúvida, você quer perguntar mais alguma coisa sobre Baki, sobre Garou, sobre outros personagens aí que você talvez conheça, que vocês queiram tirar dúvidas, escreve aqui nos comentários que eu posso estar falando sobre eles. Enfim, valeu galera, fui!